Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu, do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado, por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se numa sala onde pessoas de diferentes países, culturas e tradições se reuniram para tomar uma decisão que mudaria o rumo da história. As vozes se elevam, os argumentos se intensificam, os preconceitos ancestrais emergem com força. No centro da discussão está uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente complexa: quem pode verdadeiramente fazer parte da família de Deus? Esta cena não é fictícia, é exatamente o que aconteceu no famoso Concílio de Jerusalém, descrito em nossa primeira leitura de hoje. Pedro se levanta no meio daquela assembleia tensa e faz uma declaração que ecoa através dos séculos até nós. Deus, que conhece os corações, deu testemunho em favor dos gentios, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Que momento revolucionário! Pedro está declarando que Deus não faz acepção de pessoas, que seu amor transcende todas as barreiras humanas que construímos. Para compreendermos a magnitude desta afirmação, precisamos nos colocar no lugar daqueles primeiros cristãos judeus. Por gerações, eles haviam sido ensinados que eram o povo escolhido de Deus, separados das outras nações por leis rigorosas de pureza ritual. A circuncisão, as leis alimentares, as práticas de culto, todas essas coisas não eram apenas tradições, mas marcas de identidade que os distinguiam como pertencentes a Deus. E agora Pedro está dizendo que Deus está derramando seu Espírito sobre pessoas que não seguem essas tradições, que não carregam essas marcas distintivas. É como se alguém chegasse à nossa comunidade hoje e declarasse que Deus está abençoando abundantemente pessoas que nunca pisaram numa igreja, que nunca foram batizadas da maneira correta, que não seguem nossos rituais familiares.
Que desafio para a mentalidade daqueles homens! E que desafio para nós também! Quantas vezes construímos nossos próprios muros invisíveis, definindo quem está dentro e quem está fora do reino de Deus baseados em critérios humanos, classe social, educação, aparência, comportamento político ou até mesmo denominação religiosa? Pedro continua com uma afirmação ainda mais radical. Deus purificou os corações deles pela fé, sem fazer distinção alguma entre nós e eles. Observem a linguagem, não há distinção. Zero. Nenhuma diferença aos olhos de Deus. O coração humano sedento de amor e verdade é reconhecido por Deus, independentemente da embalagem cultural em que vem. Mas talvez a declaração mais poderosa de Pedro seja esta: nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma que eles também. Invertam esta frase por um momento. Eles são salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma que nós também. Pedro está nivelando o campo de jogo. Não há cristãos de primeira e segunda classe. Não há salvação mais legítima ou autêntica. Há apenas a graça de Deus, oferecida igualmente a todos. Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, então fala e sua intervenção é magistral. Ele cita o profeta Amós, lembrando que sempre foi o plano de Deus que todos os povos sobre os quais é invocado meu nome buscassem ao Senhor. Esta não é uma inovação, mas o cumprimento de uma promessa antiga. O amor inclusivo de Deus não é uma concessão relutante, mas o desdobramento de seu plano eterno. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de João, onde Jesus nos dá o fundamento teológico para tudo que Pedro e Tiago estão declarando. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Que cadeia de amor extraordinária! O amor flui do Pai para o Filho, do Filho para nós, e através de nós para o mundo. Este não é um amor mereritório, que precisamos ganhar através de boas obras ou observância ritual. É um amor doado, gratuito, que nos encontra onde estamos e nos transforma. Jesus continua: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Alguns podem interpretar isso como uma condicionalidade: se vocês fizerem X, então eu os amarei. Mas olhem mais de perto. Jesus não está dizendo que seu amor depende de nossa obediência. Ele está dizendo que permanecemos conscientes e conectados com este amor através da obediência. É como uma dança. O amor de Jesus é a música que sempre está tocando. Quando obedecemos a seus mandamentos, estamos dançando no ritmo desta música, experimentando a alegria e a harmonia desta conexão. Quando desobedecemos, a música não para de tocar, mas perdemos o passo, tropeçamos e temporariamente perdemos a alegria da dança. E qual é o mandamento central de Jesus? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui está a ponte perfeita entre nossa primeira leitura e o Evangelho. O amor inclusivo que Pedro e Tiago estão defendendo no Concílio de Jerusalém é a manifestação prática do mandamento de Jesus de amar uns aos outros. Mas observem a profundidade deste comando: como eu vos amei. Como Jesus nos amou. Incondicionalmente. Sem preconceitos. Sem exigir que primeiro nos tornássemos dignos de seu amor. Ele nos amou sendo ainda pecadores, estrangeiros, rebeldes. Este é o padrão de amor que devemos aplicar aos outros. Jesus conclui com uma promessa magnífica: isto vos disse para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria não é apenas um sentimento casual ou uma emoção passageira. É o fruto natural de uma vida vivida no amor de Deus e expressando esse amor aos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos confrontam com perguntas urgentes para nossos dias. Em uma época de crescente polarização, divisão e preconceito, como vivemos este amor inclusivo de Cristo? Como derrubamos os muros que construímos entre nós e eles? Talvez seja no trabalho, onde somos desafiados a ver com novos olhos aquele colega de uma cultura diferente, com crenças políticas opostas às nossas. Talvez seja em nossa comunidade, onde somos chamados a estender a mão àqueles que tradicionalmente mantemos à distância. Talvez seja até mesmo em nossa própria família,
onde precisamos praticar o amor inclusivo com parentes que nos irritam ou decepcionam. O Concílio de Jerusalém nos ensina que a Igreja está sempre sendo chamada a expandir sua compreensão do amor de Deus. Aqueles primeiros cristãos tiveram que superar séculos de tradição e preconceito para reconhecer que Deus estava agindo além de suas expectativas. Da mesma forma, somos constantemente desafiados a permitir que nossa compreensão do amor de Deus cresça e se expanda. Isto não significa abandonar nossas convicções centrais ou diluir a mensagem do Evangelho. Significa reconhecer que Deus é maior do que nossas caixinhas teológicas, que seu amor é mais amplo do que nossas categorias culturais. Pensem nas pessoas em suas vidas que são difíceis de amar. Talvez alguém que os magoou profundamente. Talvez alguém cujos valores ou comportamentos vocês não conseguem entender ou aprovar. O desafio do Evangelho é claro: amém como Jesus amou. Isto não significa aprovar tudo o que fazem, mas vê-los através dos olhos compassivos de Cristo. E quando fazemos isso, quando escolhemos o caminho do amor inclusivo e transformador, experimentamos a alegria que Jesus promete. Não a felicidade superficial que depende de circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de estar alinhado com o coração de Deus. Imaginem como seria a nossa comunidade se cada um de nós vivesse plenamente esta visão. Se dessemos testemunho, através de nossas ações e atitudes, de que Deus verdadeiramente não faz distinção alguma entre as pessoas. Se nossa igreja fosse conhecida não por quem excluímos, mas por quem acolhemos com amor. Que possamos ser como Pedro, corajosos o suficiente para reconhecer a obra de Deus mesmo quando ela desafia nossas expectativas. Que sejamos como Tiago, sábios o suficiente para discernir entre tradições essenciais e barreiras desnecessárias. E acima de tudo, que sejamos como Jesus, amando sem condições, incluindo sem reservas, e encontrando nossa alegria completa no serviço ao reino de Deus. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos capacitem a viver este amor inclusivo e transformador em cada aspecto de nossas vidas. Hoje, amanhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.